Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, chegamos então hoje ao quarto episódio da série que estamos conversando com Ana Paula Cherfan, acadêmica do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. Neste quarto episódio, nós vamos falar e conversar com a Ana Paula sobre a visão acadêmica e o mercado de medicina no Pará. Ana Paula, muito obrigado por retornar neste quarto episódio conosco e eu gostaria que você, então, iniciasse as suas observações, sob o ponto de vista acadêmico, do mercado de medicina no Pará. Bom, eu queria agradecer de novo o convite, ressaltar que é um privilégio estar aqui, poder trazer a visão acadêmica mesmo para o sindicato e para a classe médica em geral. E, bom, falando da visão acadêmica sobre o mercado aqui no Pará, eu acredito que existam muitas oportunidades para os médicos, principalmente aqui na capital, mas que realmente há uma necessidade de incentivar uma melhor distribuição em relação aos municípios daqui do estado. Então, eu acredito que o governo, as próprias prefeituras municipais deveriam investir mesmo numa possibilidade de trazer os profissionais médicos recém-formados para atuar nos diversos municípios. Então, eu acredito que esse seja o principal problema que eu, enquanto acadêmica, identifico no mercado aqui no Pará. Mas, em relação a isso, eu acho também que existam muitas oportunidades para atuar tanto em unidades básicas de saúde, quanto em unidades de pronto atendimento, em hospitais, mas que há uma necessidade mesmo de mostrar ao acadêmico, ao recém-formado, onde ele pode atuar, em qual área, o que ele pode fazer. Eu não vejo muito isso sendo enfatizado, além do que a gente faz aqui no sindicato. Eu vejo que o sindicato trabalha mesmo para mostrar as áreas de onde os médicos podem trabalhar, mas eu acredito que a própria prefeitura, os próprios municípios, eles podem investir mesmo em programas que tragam esse recém-formado, esse médico, para atuar nos municípios daqui do Pará, do estado. Até mesmo para evitar a saturação de profissionais em determinada localidade, porque para mim esse é o principal ponto. Além disso, conversando com uma médica recém-formada que até mesmo veio aqui para um simpósio que nós fizemos no ano passado, foi um simpósio acadêmico aspirante, e ela falou a respeito de como alguns recém-formados se sentem sobrecarregados porque eles precisam cumprir grandes cargas horárias dentro dos plantões. E, às vezes, não há uma distribuição, uma quantidade de médicos suficiente naquele local para atender a demanda da população que vai à UPA, por exemplo. Então, se houvesse uma quantidade maior de médicos, se houvesse mesmo uma distribuição, acho que o médico não se sentiria tão sobrecarregado para atender toda a demanda, evitaria o estresse até mesmo para o paciente que fica nas filas, ele aguarda muito tempo. Então, acredito que esses pontos devam ser analisados. E sim, enquanto acadêmica eu vejo isso. E o que eu percebo, de médicos recém-formados é justamente essa preocupação. Com algumas localidades, há uma sobrecarga para os médicos, porque há uma quantidade insuficiente de profissionais para atender uma demanda que é muito maior. Então, eu acho que deveria haver um cuidado das empresas, até mesmo as empresas privadas, das instituições públicas, de realmente organizar isso para que o mercado de trabalho seja algo bom para o profissional, para que o profissional se sinta valorizado, para que ele se sinta realmente em condições de exercer a profissão dele.
Então, eu vejo que aqui no Pará, esses são os principais pontos. A distribuição dos profissionais e como esse profissional ele é tratado dentro das unidades que temos, das opções que temos aqui. Ana Paula, você é acadêmica do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará. Portanto, você é também uma diretora do Sindicato dos Médicos do Pará, do Sindimepa. Como vocês, acadêmicos, diretores do sindicato, podem participar efetivamente e ativamente das lutas que o sindicato trava, no sentido de garantir aos médicos condições ideais para o exercício da medicina e também, dentro da linha do que estamos conversando nesse 4º episódio, para poder possibilitar um melhor mercado de trabalho, melhor no sentido amplo, não só das condições de trabalho, como das oportunidades para os futuros médicos, acadêmicos que são vocês. Bom, o que eu penso sobre isso é que não só os diretores do núcleo acadêmico podem participar mesmo, incentivando algumas postagens que o sindicato faz, por exemplo, denunciando condições que são complicadas para os médicos, porque a gente sabe, a gente vê que há situações de exploração, situações até mesmo de assédio dentro de algumas instituições, e o Sindimepa, ele luta para evitar que essas situações aconteçam, ele traz visibilidade para isso, até mesmo para pressionar quem deva ser pressionado para que essas situações mudem. E os acadêmicos podem atuar até mesmo aumentando essa visibilidade que o Sindimepa faz aqui. Então, pode também atuar sugerindo, por exemplo, a gente falou nos últimos episódios sobre como as práticas são importantes para formar bons profissionais. Então, o núcleo acadêmico ele pode ser responsável por sugerir mudanças, por estar ali com os médicos formados, realmente dando sua opinião sobre como é que a gente pode melhorar em relação a esse quesito e também trazendo essa visibilidade, atuando para que os acadêmicos conheçam o Sindimepa e eles conhecendo o Sindimepa, eles consigam participar do que a gente faz aqui, dessas lutas, do que a gente traz, do que a gente combate, que é principalmente a exploração, a falta de oportunidade. Então, acredito que esses sejam os pontos que os acadêmicos podem realmente desenvolver para auxiliar na luta sindical que é tratada aqui. Qual é o projeto dessa atual diretoria no sentido de encaminhar essas questões todas e para que vocês possam trabalhar esse planejamento estratégico do núcleo para o mandato de vocês? Bom, existem vários planos de metas na nossa diretoria atual. Nós temos diretoria de eventos, de associações. O que a gente busca é fazer com que os acadêmicos conheçam o trabalho do Sindimepa. Tem muito acadêmico que não sabe nem o que é o sindicato, o que a gente faz, por que é importante, por que ele deve existir. Tem acadêmico que não sabe, tem acadêmico que pensa coisas que são absurdas. Então, o nosso principal objetivo é levar o conhecimento sobre o que a gente faz aqui, sobre como é importante e como é que eles podem realmente participar enquanto acadêmicos, enquanto futuros profissionais, porque eles estarão trabalhando não só para melhorias para a classe médica atual, mas para melhorias para o mercado em que eles vão ser inseridos. Então, nosso plano, enquanto diretoria do núcleo acadêmico, é fazer com que esses acadêmicos se associem, com que esses acadêmicos entendam a importância, com que esses acadêmicos se engajem, com que eles pensem em melhorias, no que está errado, no que pode melhorar, no que eles pensam realmente a respeito da qualidade de ensino. Tudo isso é importante e a gente tenta trabalhar no núcleo acadêmico para que nesse ano a gente consiga expandir essa visão e consiga atrair mais acadêmicos. No ano passado, a gente fez simpósios.
Os simpósios que a gente fez, um deles lotou aqui o Cine Teatro com 90 pessoas, 90 acadêmicos. A gente falou sobre residência, a gente falou sobre o mercado de trabalho atualmente, a gente falou sobre o que o sindicato já fez. O Dr. Valdir, ele deu a sua palestra que ele sempre dá, ele sempre traz informações incríveis sobre a história do que foi feito aqui. Então, muitos acadêmicos puderam ver isso e antes eles não tinham essa noção. Eles puderam entender um pouco mais sobre residência, sobre mestrado, sobre especialização, sobre até mesmo saúde mental dentro da graduação. Então, a gente fez esse trabalho acontecer graças ao Sindimepa, porque o Sindimepa trouxe os acadêmicos para dentro. E os acadêmicos puderam participar disso, eles puderam ver o mercado em que eles vão ser inseridos, puderam ver as opções que eles vão ter, as oportunidades que eles podem alcançar, e isso tudo só aconteceu porque existem acadêmicos, diretores, que estão em parceria com médicos, que lutam por isso todos os dias. Então, nosso plano, né, nesse ano é trabalhar justamente isso, aumentar a visibilidade, é trazer esses acadêmicos, é fazer com que eles tenham realmente uma noção do que acontece, do que os espera, do mercado. Então, nós vamos trabalhar nisso, nos simpósios. Nós temos até mesmo um projeto para pré-vestibulandos de medicina. Pensamos em trazer informações para aqueles que estão no cursinho, quando entrarem na faculdade, já saberem o que é o Sindimepa, já sentirem vontade de se associar, já entenderem a importância. Porque existem muitos acadêmicos que não sabem. Mas na época da pandemia, por exemplo, os diretores do núcleo acadêmico, eles atuaram diretamente com a diretoria colegiada do sindicato para que, por exemplo, turmas de medicina pudessem antecipar a formatura e atuar logo no mercado. Isso foi muito importante, porque na época da pandemia estávamos precisando de profissionais. E tudo Houve isso... uma antecipação de 6 meses, né? Isso, e tudo isso foi muito... Só aconteceu porque existe um sindicato, porque existe pessoas para lutar por isso, entendeu? Além disso, o Sindimepa, ele atua contra a má prática da medicina. A gente sempre enfatiza, por exemplo, acadêmicos que dão plantões sem estar informados. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre outras práticas que são inadequadas. Quando você fala plantões em substituição ao médico, né? Eles recebem remuneração sem estar informados, e isso pode trazer um risco para o paciente, pode trazer um risco para esse mesmo acadêmico, e isso acontece frequentemente. Então, a gente trabalha com isso. Eu só queria deixar claro para a nossa audiência que esses plantões que a Ana Paula se refere são plantões que os acadêmicos fazem substituindo médicos. Uhum. São remunerados como médicos e substituindo médicos. Não são aqueles plantões que o acadêmico faz como prática médica e, portanto, sendo supervisionado por um médico formado, por um médico que é o titular do plantão. Exatamente. Só a título de esclarecimento. Obrigada, porque eu realmente não deixei claro, mas era isso mesmo. Enfim, de qualquer forma, o núcleo ele atua realmente trazendo o acadêmico para esse mundo em que ele vai trabalhar, para que ele entenda mesmo o que o espera, o que ele precisa, como é que tá, que ele consiga ter o discernimento mesmo para avaliar as situações, até mesmo para ele não passar por situações de exploração, por situações de assédio, por situações que são realmente danosas para ele enquanto profissional. Então, a gente está aqui lutando pela nossa classe. E, como o Dr. Valdir sempre fala, por que é importante o acadêmico estar ligado, né, estar antenado ao que fazem no sindicato? Porque nós seremos os futuros profissionais, nós daremos andamento ao trabalho que todos vocês fazem, todos os médicos fizeram. Então, é importante que eles entendam isso desde o primeiro semestre, desde antes de entrar. Então, é bom que eles já estejam cientes do quanto que é importante a gente trabalhar, até mesmo para que a gente tenha condições adequadas de trabalho e tenha oportunidades mesmo de crescer na carreira, de ter boas condições de vida.
Muito obrigado, Ana Paula. Eu queria, para encerrar esse nosso episódio, que você falasse um pouquinho sobre a história do Núcleo Acadêmico do Sindimepa, como surgiu e como ele foi evoluindo até os dias atuais, cuja participação na vida do acadêmico e preparando os futuros médicos é tão importante. O Sindimepa, ele foi o primeiro sindicato dos médicos a construir um espaço para que haja acadêmicos atuantes. Então, isso foi um marco. E outros lugares até mesmo veem isso com os melhores olhos possíveis, porque isso é um plano assim incrível, porque vocês realmente investem no futuro. É um case, né? Chamado case. Realmente estão investindo no futuro. E o que aconteceu? A história do núcleo acadêmico, ele surgiu por médicos daqui, né, que associaram-se à instituição, a IFMSA, que é uma instituição internacional de acadêmicos de medicina, que atua em diversas áreas sociais. Eles falam sobre várias temáticas que são importantes dentro do curso. E essa instituição, aliada ao sindicato, construiu um espaço para que os acadêmicos pudessem acessar o Sindimepa e trazer essa visibilidade que eu mencionei ainda há pouco. Então, ele foi construído, né, em 2018, e desde então a gente tem feito melhorias, a gente tem tentado atrair mais acadêmicos, tem tentado fazer com que os acadêmicos entendam a importância, como se associar, por que eles devem estar presentes. No ano passado, depois do simpósio que eu mencionei, eu recebi muitas mensagens de colegas da medicina que perguntavam: como eu posso participar do Sindimepa? O que eu posso fazer? Tem algum projeto? E aí, como é que eu posso fazer isso? Foi muito legal, porque a pessoa se sentiu realmente atingida e alcançada para fazer alguma coisa, para melhorar. Ela realmente sentiu vontade de fazer parte dessa luta. Então, o histórico do núcleo acadêmico foi a construção, o investimento, na verdade, no futuro que a classe terá, né? Então, os acadêmicos são o que darão andamento para todos os projetos, para todos os trabalhos e para todas as lutas que foram construídas até então. Importante frisar que o Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará é parte integrante da diretoria, faz parte do nosso corpo dirigente, tem todo o seu estatuto elaborado, construído pelos próprios acadêmicos, com a assessoria do nosso departamento jurídico, e hoje está formalmente constituído, fazendo parte da diretoria do Sindimepa. Eu quero lembrar aqueles que nos assistem e que queiram contribuir conosco com sugestões de temas para que a gente possa abordar aqui no Expresso Sindimepa e de personalidades do mundo da saúde que possam contribuir conosco e que possam ser convidados para aqui vir dar a sua colaboração e sua participação, que podem mandar as sugestões para sindimepa@gmail.com. Receberemos com muito prazer e já agradecendo antecipadamente. Encerrando o 4º episódio do Sindimepa e do Expresso Sindimepa, eu quero agradecer mais uma vez essa participação espetacular da Ana Paula Scherfan, com toda a sua experiência no núcleo acadêmico, que esclareceu para todos nós essa visão do acadêmico de medicina, que serão os futuros médicos de amanhã, em relação ao seu ingresso na profissão médica. Muito obrigado mais uma vez, Ana Paula, em nome da diretoria colegiada. Leve o nosso agradecimento para todos os membros do núcleo acadêmico do nosso sindicato. Quero convidar todos para continuar conosco no mês de março, quanto um novo tema e um novo convidado estará aqui para fazer o Expresso Sindimepa
para vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer o convite. Para mim, novamente, é um privilégio estar aqui, poder trazer a visão de um acadêmico é muito importante, e eu agradeço mesmo que o Sindimepa se interesse em nos ouvir, que nos dê voz. Então, eu realmente estou muito feliz pela participação aqui, espero que tenha sido produtivo e agradeço mesmo a participação de todos. Muito bem. Obrigada. Até março, sempre às sextas-feiras, a partir das 18 horas.